seu free speech, bom, vamos falar da retomada do pagamento das portagens em todo o país, e principalmente em Maputo e também Matola. Retomou ontem, dia 15 de maio, o pagamento das portagens, depois de o governo tentar ali fazer algumas manobras que eles chamaram de redução do preço que se paga nas portagens. A verdade é que o dia de ontem começou com alguns soluços, porque as pessoas não conseguiram ver que redução é que houve ali. Enfim, se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e também partilhe o conteúdo aqui do canal para que o canal possa crescer. Vamos lá. Entre pagar ou não pagar, retomam cobranças nas portagens. Isto foi ontem, dia 15 de maio. Entraram em vigor hoje as novas taxas de portagem em todo o país. Logo, às primeiras horas, na cidade de Maputo, ouviu-se buzina nas portagens da Costa do Sol Marginal, como uma forma dos condutores recusarem as novas medidas. Pouco tempo depois, havia longas filas em quase todas as cancelas das portagens. E bom, para quem não está por dentro do contexto destas novas medidas de redução do preço das portagens, tudo começa com as eleições do dia 9 de outubro de 2024, que seguiu-se ali as manobras da Venezuela e da Rússia de roubar as eleições, só que desta vez foi muito duro ali, foi uma roubalheira mesmo na cara dura, e seguiu-se então uma situação política social em Moçambique de convulsão, onde houve manifestações e depois houve a declaração da vitória pela senhora Lúcia Ribeiro, dizendo que a Frelimo ganhou mesmo porque era a vontade do povo e que a gente tinha que ficar calado. Só que o verdadeiro povo foi para as ruas, manifestou, destruiu-se o que era possível ser destruído ali no meio da fúria toda. Repito, eu não acho que uma manifestação seja para destruir coisa. Aliás, eu participei das manifestações, não me lembro de ter levado nenhum instrumento contundente, nem nada do tipo. Ainda assim, acredito que a ação da polícia foi violenta, porque em muitos casos a polícia iniciou sim a agressão, e eu estava lá em algumas destas manifestações. Dito isto, o que é que aconteceu? Chegamos a um impasse onde o governo eleito, embora fosse eleito, não consegue governar porque a sociedade está do outro lado. Nas tais medidas de 100 dias, se estabeleceu por parte de um e do outro governo as coisas que deveriam acontecer. O governo eleito, mas que não está na cadeira da presidência no Palácio da Ponta Vermelha, estabeleceu também as suas medidas dos 100 dias, e o outro governo imposto na cadeira da presidência na Ponta Vermelha também estabeleceu as suas medidas. Só que o que aconteceu na prática ao longo desses 100 dias é que o governo imposto tentou, na verdade, correr atrás daquilo que eram medidas do outro governo na sombra. Basicamente isso, tentando trazer a paz social, reduzindo o custo de vida para as pessoas. Então, a primeira medida, até onde me lembro, foi aquela manobra de reduzir o preço de combustível, que eu já expliquei que aquilo não tem nenhuma lógica, e por isso que na prática ninguém sentiu nenhuma mudança. O governo estava a rebolar para tentar dizer que reduziu o preço do combustível, coisa que não fazia sentido. Reduziram 0,43 centavos, e a explicação, como eu já falei, não faz nenhum sentido o que o senhor Empissa falou, que era a razão da redução, e por isso ninguém sentiu. Houve continuamente manifestações ou protestos de lá para lá, com os transportadores a paralisar as atividades por conta do preço do combustível. A outra medida do governo seguiu-se a isenção do IVA para certos produtos básicos por alguns meses ali, antes de se discutir a proposta que aprovava o código que altera ou que isenta o IVA para certos produtos. Então, tudo isto dentro da ideia de pacificar o país, dando comida ao povo. E a outra medida foi exatamente esta, a redução do preço das portagens, porque dentro daquela convulsão social, uma das coisas que aconteceu é que as pessoas também reclamaram muito do custo destas portagens, tanto que algumas delas acabaram sendo vandalizadas
e chegou-se a ter polícia de intervenção rápida a guarnecer estas portagens. Agora, deixe-me dizer um ponto que é bom sempre ser pontuado. Eu teria dito, quando as pessoas começaram a recusar a pagar a portagem, nenhuma portagem tinha sido vandalizada, mas nessa altura, o que o Estado, o governo moçambicano tinha feito? Havia colocado polícia de intervenção rápida como uma forma de coagir, de forçar as pessoas a pagar a portagem. Eu fiz um vídeo, está aqui no canal, e eu disse, isso não ia funcionar e que era uma medida que não era racional. Colocar polícia para obrigar as pessoas que antes pagavam a portagem de forma voluntária sempre iria resultar na violência. Tanto que o que se seguiu foi a vandalização das portagens. Então, esta é a minha forma de ver as coisas. Se não tivessem colocado ali polícias para forçar as pessoas a pagar, as portagens não teriam sido vandalizadas e poderiam continuar as manifestações, o não pagamento das portagens e se caminharia até se encontrar uma solução. Mas o governo de Moçambique, como sempre, ele usa porrada para tudo, usou porrada e o resultado foi a destruição das portagens. Houve despedimento de pessoas que trabalhavam nestas portagens e o governo, em vez de reconhecer o seu próprio erro, empurrou isto na conta do Venâncio e dos seus manifestantes. Enfim, este é todo outro problema político. O que está a acontecer neste momento? O que está a acontecer é o seguinte, é que, a par das 90 e tal medidas que Chapo disse que cumpriu, as pessoas não conseguem ver isso na prática. Estão a entender? Então, é a mesma coisa. A redução das portagens não se reflete na prática no bolso do indivíduo. A pessoa continua vendo que as coisas estão no mesmo lugar. E as pessoas têm a mania de achar que a simples manipulação de números, mudar de 10 para 5, 15 para 10, 20, acham que isso por si só muda o cenário econômico das pessoas. Não, não muda. Porque o que está a acontecer em Moçambique é que o governo não quer tomar medidas radicais que efetivamente poderiam fazer diferença na vida das pessoas. O governo não quer cortar as suas próprias despesas para reduzir o quanto ele precisa oprimir a sociedade com impostos e arrecadações por ali. Então, o governo não quer fazer isso. Mesmo o tal IVA que eles dizem que estão a isentar certos produtos como açúcar, sabões e óleo, o que está a acontecer, se você não viu o meu outro vídeo, assista aqui no canal, onde eu explico que, olha, a isenção do IVA é um truque sacana, na verdade, porque eles vão cobrar o que estão a isentar nesses produtos, nas empresas que produzem, então, numa outra cadeia. Então, qual é essa isenção? O que vai acontecer é que apenas o governo vai deixar de pegar isso por meio do IVA, mas vai pegar a partir de uma outra cadeia de produção e de oferta de produtos e serviços. Então, temos o mesmo problema. O governo não quer cortar os seus gastos, não quer reduzir a máquina do funcionalismo público para não precisar roubar muito dinheiro da sociedade. Quer manter a sua máquina pública grande. Essas pessoas andaram a dizer, o Chapo terá o menor governo dos últimos tempos. Eu disse, vocês são otários. E é isso. Chapo não tem um governo pequeno. Tem uma máquina, um comboio terrível, pesado, que quer comer da sociedade. E as pessoas acham que o simples fato de dizer, o governo isentou ali, vai mudar a vida dele. Não vai mudar. A inflação continua a subir e as pessoas simplesmente não conseguem sentir essas percentagens que eles andam a dizer, 96%, 100%, não mudou nada. Então, sobre as portagens, não vai mudar nada em termos efetivos no bolso das pessoas. O governo está a manipular as pessoas. O governo está a enganar as pessoas, dizendo que vou mudar números e vou enganar as pessoas. É isso que está a acontecer. Então, não esperem que essas reduções ali, pelo fato de ter mudado o número que você via, vai mudar sua vida. Não, a inflação continua a comer solto. Os gastos do governo continuam a aumentar. O governo não quer diminuir de tamanho. As pessoas em Moçambique acham que um Estado grande, pesado, com um funcionalismo público cheio ali é bom. Então, tem que pagar a conta. Acorda cedo, vai trabalhar para pagar a conta dos manos que estão lá nos prédios a fazerem conta para pegar teu dinheiro. É assim como a gente tem que ver esta coisa. Não vai mudar nada na prática no nosso bolso.
a cadeia de distribuição de outros produtos e serviços vai continuar a ser a forma como o governo vai transpassar o IVA para nós continuarmos a pagar. Então, do que adianta termos isenção de um produto que para ele chegar depende de ser transportado por um carro que usa combustível e o combustível continua com problemas?